Irmãos, bom dia para todos. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos aqui na nossa escola dominical e nós vamos, como eu já comentei com os irmãos há um tempo atrás, nós vamos fazer uma série de estudos a respeito do quarto mandamento e vamos pensar um pouquinho a respeito do dia do Senhor, sobre a guarda do dia do Senhor. E hoje, então, nós vamos fazer uma aula inicial, vai ser a nossa introdução a respeito desse tema. E eu quero convidar, então, os irmãos para nós iniciarmos essa lição. Nós vamos fazer a leitura de Êxodo, capítulo 20, o verso de número 8. Esse texto vai ser a base aí para a nossa lição de hoje. Êxodo, capítulo de número 20, o verso de número 8. Todos encontraram? Alguém pode ler, por gentileza? Só o versículo 8. O dia de sábado para santificá-lo. Então, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Então, esse vai ser o nosso texto básico da nossa aula nesta manhã. E a gente vai trabalhar um pouquinho alguns assuntos. A ideia nossa de estudar a respeito do dia do Senhor de maneira geral, a gente aprender um pouquinho mais a respeito desse mandamento, a gente entender um pouquinho mais a respeito do que é, o dia do Senhor. E hoje, especificamente hoje, o objetivo da aula de hoje, nós vamos focar na primeira parte desse versículo. Na verdade, nas primeiras palavras ali, que é o lembra-te. Então, a nossa aula basicamente vai falar a respeito desse lembra-te. E a ideia é a gente entender que Deus ele começa justamente essa ordem falando para a gente a respeito da necessidade de lembrança, justamente porque o nosso coração ele é sempre propenso e ele é muito induzido a esquecer aquilo que é santo. Então a ideia é a gente trabalhar essa aula de tal forma a gente entender que o lembrar ele é um ato de fé. E a gente vai ver hoje também que ele funciona como um combate espiritual e como uma expressão de graça de Deus sobre a nossa vida. Então, para trabalhar esse lembra-te hoje, eu vou utilizar a resposta que o Gerhardus Voss ele traz no comentário comentado. No comentário, do Catecismo Maior de Westminster. E ali no Catecismo Maior, ele traz 4 motivos pelos quais nós devemos nos lembrar do dia do Senhor. Eu não vou falar dos 4 motivos, vou falar apenas dos 2, os 2 últimos que ele coloca ali. Os outros 2 a gente vai trabalhar no decorrer do nosso estudo. Então, eu quero iniciar aqui colocando algumas questões para a gente pensar. Juliana, você consegue só ligar a TV ali, porque não vou ficar me virando toda hora para olhar aqui? Então, para a gente iniciar aqui, é interessante a gente pensar que quando a gente fala sobre o dia do Senhor, ele é comumente visto como, que ele é visto, ele é na verdade esquecido. Ele é um mandamento que ele costuma cair no nosso esquecimento, infelizmente. Então, coloquei ali, que entre os 10 mandamentos, apenas esse começa com lembra-te, porque ele revela ali tanto a importância do mandamento quanto a fragilidade do nosso coração. E eu quero começar essa parte aqui, então, lendo uma frase do Kevin DeYoung. Tem um livro dele chamado Os 10 Mandamentos. É um livro muito bom, eu recomendo a leitura. E quando ele fala a respeito do 4º mandamento, ele diz o seguinte, está escrito ali: é possível argumentar que os israelitas teriam entendido o 4º mandamento como o mais importante dos 10. Para começar, é o mandamento mais longo e mais detalhado. A observância do sabá, o sábado, o dia do Senhor, é mencionada com mais frequência do que qualquer outro dos 10 mandamentos. E o 4º é o único dado antes do Sinai. Então, o que é interessante a gente pensar aqui?
Quando a gente olha para a palavra do nosso Deus e a gente fala sobre o dia do Senhor, a gente olha lá para o Antigo Testamento e a forma como o povo de Deus ele encarava o dia do Senhor, eles viam ele com uma extrema importância. Então tem algumas coisas interessantes para a gente pensar. Além do dia da expiação, o dia do Senhor era um único outro dia onde não se trabalhava. Então em todo o calendário judaico, as únicas datas onde o povo de Deus não trabalhava é no dia da expiação e no dia do Senhor. Além disso, é o mandamento que mais aparece, ele é mais repetido. No Pentateuco ele aparece várias vezes, e em todo o Antigo Testamento também ele é muitas e muitas vezes repetido. Então a gente vê ali que existe essa preocupação do povo de Deus em guardar realmente o dia do Senhor. É o único mandamento que a gente vê ele aparecer antes mesmo dos 10 mandamentos. Então se você olhar lá depois, a gente vai estudar nos próximos domingos a respeito de tudo isso, mas o sábado aqui, ele não aparece só aqui. É inédito, surgiu aqui agora no Êxodo 20. Ele aparece já antes. E por isso o povo do Antigo Testamento dava muita ênfase a ele, valorizava muito o dia do Senhor. Sendo assim, é interessante pensar que para eles o mandamento era a lembrança da criação, a lembrança da redenção e a lembrança da aliança com o nosso Deus. E aí a gente vem para os dias de hoje. E daí a gente pensa, se o povo de Deus valorizava, se o povo de Deus dava importância, por que a gente não dá essa importância? Por que nós comumente esquecemos do dia do Senhor? E o grande problema nosso é que a gente trata o dia do Senhor como se ele fosse, ou ele é opcional, se der, eu guardo o domingo. Ou ele acaba sendo visto por nós como uma coisa ultrapassada. Então, geralmente o pessoal fala, não, que isso, guardar o dia do Senhor é coisa de legalista, daí a pessoa já coloca que é coisa de neopuritano. Só que olha que interessante, se você fala assim, não é mais válido hoje, matar é pecado hoje? É ou não é? Roubar é pecado? Adulterar é pecado? Por que esses pecados dos 10 mandamentos eles valem hoje? E por que o dia do Senhor não valeria hoje também? Então perceba como ele é extremamente complicado para a gente, porque como está ali na nossa introdução, é o mandamento mais esquecido. Porque a gente simplesmente ignora, como se matar é muito sério, não faça isso. Mas guardar o dia do Senhor, tudo bem. É opcional, eu posso esquecer ou não. Então perceba, o povo de Deus ele dá uma ênfase, ele traz um valor, ele traz uma importância que infelizmente nós não trazemos. Então o objetivo nosso, não só dessa aula, mas dessa série de estudos, é a gente entender a importância desse mandamento e mais do que entender, é a gente aprender com ele, aprender o que a gente deve fazer. Então a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito do lembrar hoje para a gente entender essa importância. Então perceba, a gente esquece o dia do Senhor. Você esquece aniversário? Você esquece prazos? Seus boletos, você esquece o prazo? Você esquece o compromisso de trabalho? Esquece lá que você agendou o médico para você ir? A gente não esquece tudo isso, mas a gente esquece o dia que o Senhor separou para o nosso descanso, para a nossa adoração. Então, hoje a aula nossa é para a gente lembrar o que o Senhor deseja de nós, lembrar quem que o Senhor é, lembrar quem nós somos no Senhor. Então eu vou pontuar aqui, como eu falei, duas coisas a respeito do lembrar. Então a gente vai falar ali por que há essa ordem de lembrar. Então perceba, todos os mandamentos eles começam ali, não faça isso, não faça aquilo, não. Mas aí esse específico ele começa diferente, ele começa no verso 8 falando aqui, lembra-te. E a gente vai pensar um pouquinho a respeito de lembrar. Então eu pergunto para os irmãos, por que a gente tem que lembrar? É um mandamento, mas os outros também, não matarás é um mandamento. Por que esse a gente tem que lembrar? Porque a gente esquece. Então, é um mandamento, mas primeiro que a gente pensa ali, porque a gente é propenso a esquecer. Então, vamos mencionar as outras coisas ali, mas por que a gente tem que lembrar? Porque a gente é propenso a esquecer. Alguém pode ler bem alto essa frase ali do Gerhard dos Voss? Temos grande possibilidade de não esquecer. Todo crente pode admitir isso, tanto por experiência própria quanto pela Bíblia.
Não existe nenhum outro mandamento de Deus que tenhamos uma maior possibilidade de esquecer do que o mandamento do sábado. Então, é interessante essa colocação do Gerhard Voss, que ele fala assim, a gente pode admitir, a gente esquece. Então, por que tem que ser lembrado? Primeiramente, porque a gente tem essa propensão a esquecer. Então, existe uma grande possibilidade da nossa parte de esquecer esse mandamento. A gente esquece que ele é importante também, né? Esquece que ele é importante, a gente esquece dele, né? E eu vou falar o porquê que a gente esquece. Eu vou colocar algumas questões aqui do porquê que nós somos propensos a esquecer o mandamento, que é o que eu coloquei ali. Primeiro, é porque existe pouca luz da natureza com relação a esse mandamento. Tá, pastor? O que é isso? O que é pouca luz? Isso aqui é um trecho que aparece na pergunta 121 do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta é assim: por que a expressão lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento? Ele vai trazer uma resposta gigantesca, a gente vai voltar nessa resposta nos próximos domingos, mas eu peguei só uma frase dessa resposta ali, uma parte dela, que ele fala ali: porque somos propensos a esquecer-nos deste mandamento, visto haver menos luz da natureza para ele. Então, por isso, a primeira parte ali, porque existe pouca luz da natureza. Daí a gente vai pensar, tá, o que é pouca luz da natureza? Vamos pegar alguns versículos bíblicos. Vou pedir para vocês abrirem primeiro Romanos 2. A gente vai ler o verso 14 e o verso 15. Então, Romanos 2, o verso 14 e o verso de número 15. Alguém pode fazer a leitura? Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza e conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-o ou defendendo-se. Antes desse capítulo ainda, no próprio capítulo 1 de Romanos, Paulo fala que os gentios eles são indesculpáveis diante de Deus. Por que a Bíblia fala que o gentio ele é indesculpável diante do Senhor? Por que um descrente, alguém que não conhece a Deus, não tem desculpa para falar assim, mas eu não conhecia, como assim o Senhor vai me condenar? Por que ele não tem desculpa? A natureza revela, né? A natureza revela o quê? De que forma a natureza revela? Tanto na criação de Deus, mas a própria consciência do homem. Então lembra, o homem também é criação de Deus. Então a consciência dele fala a respeito do Criador. Daí o capítulo 2, o verso 14 e 15 vai falar novamente dessa questão da consciência. Então o homem ele é indesculpável de falar assim, eu não conheço o Senhor, porque a consciência dele, a própria natureza, ela revela, existe um Senhor, então você não tem desculpa para falar que você não conhece a Ele. Agora vamos ler Hebreus 4, o verso 9, 10 e 11. Hebreus 4, 9, 10 e 11. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, eu já vou mencionar a respeito desse texto, mas o que é interessante a gente entender, então, o que é essa luz da natureza, daí a gente vai entender o porquê que a gente leu o Hebreus ali. Essa luz da natureza, a ideia é a gente pensar o seguinte, existem coisas, existem verdades que a própria criação, ela já nos ensina, mesmo a gente não tendo que abrir a Bíblia. Então, existem certas verdades que elas estão escancaradas diante de nós. Isso os teólogos chamam de luz da natureza. Então, tem coisas que o ser humano ele consegue perceber, seja pela consciência dele, ou seja pelo fato dele olhar para as coisas que foram criadas. Então, vou dar uns exemplos. A luz da natureza, que é a expressão ali, ela mostra para a gente que matar é errado. Por quê? Eu preciso ler na Bíblia que matar é errado para saber que matar é errado? Por que eu sei que matar é errado?
Está gravado no coração do homem, né? Até do ímpio. Tá certo. Vamos pensar, e por que eu sei que matar é errado? Porque só Deus pode tirar a vida. Porque só Deus pode tirar a vida. Mas por que eu sei que só Deus pode tirar a vida, será? É porque você tem dentro de si o que é certo e o que é errado. Tem na consciência que se você fizer matar a pessoa, não é legal. Então, você sabe que é errado, então você não mata. Sim, é interessante pensar que a gente reconhece que a vida ela tem um valor. Então, quando a pessoa comete, né, um homicídio, seja por um acidente, né, seja de maneira realmente ali intencional, a consciência dela acusa e fala, ó, você fez uma coisa errada. Você sabe que, ó, você acabou com uma vida. É errado fazer isso. Então, a consciência nossa, ela lembra a gente a respeito disso. Quando você comete um roubo, tem uma acusação ali falando, ó, né, tá errado. E por que eu coloco todas essas questões? Tudo isso é a luz da natureza. Então, a pessoa, ela não precisa necessariamente conhecer a palavra de Deus para ela saber que existem certas coisas que, ó, elas não devem ser feitas. Elas são erradas. Ó, isso aqui é fora do comum, né? Não está dentro de um padrão daquilo que é aceitável. Então existe essa luz da natureza. E daí qual que é o problema com relação ao dia do Senhor? É interessante pensar que quando coloca assim que ela percebe que fez algo errado por causa desse senso moral que tem realmente, né? Mesmo muitas vezes sem conhecimento da palavra. Mas quando a gente olha para a guarda do menino, nós não vemos. E às vezes até mesmo crente, né, quando não tem uma compreensão clara do descanso, essa culpa de que fez algo errado, assim, não tem sobre ele, né? Tá certo, o que mais? E talvez porque não seja um costume do mundo ter um tempo de descanso, porque a mentalidade não está no descanso para recuperar a gente, mas sim no trabalhar mais e mais e mais para acumular mais. Sim. O que acontece? A luz da natureza, meus irmãos, ela não é suficiente para ensinar para a gente a respeito da guarda do sábado. Se não tivesse escrito na Escritura, guarda o dia do Senhor, a gente não ia ter isso guardado na gente. Se a pessoa nunca leu a Bíblia, ela entende que, ó, matar é errado. Mas se ela nunca leu a Bíblia, da onde que ela vai tirar que, ó, eu preciso separar um dia para guardar para o Senhor? Então, quando fala a respeito da luz da natureza, existe pouca luz da natureza. A gente fala, não tem assim algo na nossa consciência ou externo a nós, na criação, que remeta a gente a guardar esse mandamento. Daí por isso que a gente leu ali o Hebreus 4, do 9 ao 11, que ele fala ali que o dia do Senhor ele foi dado pelo Senhor para nós. Então, se o Senhor não tivesse revelado o que a gente tem que guardar esse dia, a gente não guardaria. Então, existe pouca luz da natureza. Isso significa que a gente não é impelido por algo que está em nós para realmente guardarmos o dia do Senhor. Então, se o Senhor não revela, apenas pela razão nossa, a gente não chega à conclusão que a gente tem que guardar esse dia. Alguém pode ler o Neemias, capítulo 9, verso 14. Neemias 9, 14. Tu os instruíste a respeito do teu sábado santo. Ordenaste por meio do teu servo Moisés que obedecessem a teus mandamentos, decretos e leis. Então, Neemias, ele fala, o Senhor nos instruiu a respeito, né, do dia do Senhor. Por quê? Porque sem instrução a gente não ia saber desse dia. Então, a gente precisa ser instruído a respeito dele. Então, é interessante a gente pensar que o que eu vou falar aqui entra um pouco no que o Alan colocou, é que o mundo, ele vai falar muito para você assim, você precisa de um descanso mental, você precisa de autocuidado, a gente precisa de um fim de semana, mas nunca é voltado para o Senhor, é sempre voltado para nós mesmos. Então, a cultura nossa, a ideia da nossa cultura é assim, a gente precisa ser produtivo.
Então, a gente tem pausa, não é para o Senhor, a pausa nossa é para que você descanse, para que você possa renovar sua força, para você ser mais e mais produtivo. Então, sem revelação, o dia do Senhor ele vai ser só como se fosse mais um feriado ali, e o homem ele vai continuar sendo escravo de si mesmo. Então, perceba, por que a gente é propenso a esquecer? Porque naturalmente em nós não tem nada que empurre a gente para seguir por esse caminho de guardar o dia do Senhor. Então, a nossa tendência como ser humano já é natural a gente esquecer, porque não tem uma revelação, não tem uma luz da natureza que aponte pra gente, acorda aí pra vida, né? Tem um dia do Senhor, então precisa de uma lei, precisa da palavra do nosso Deus para lembrar a gente disso. Então, primeiramente, somos propensos a esquecer por causa da pouca luz da natureza. Keila e depois o Edson. Isso se aplicaria aos 4 primeiros mandamentos? Mais? Não, porque os outros mandamentos existe luz da natureza. Então, quando você pensa ali, por exemplo, não terás outros deuses, a gente constrói deuses. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, a gente anseia por isso. A gente não anseia pelo dia do Senhor. Entende? Então, mas não estou dizendo que não tem aquele anseio por adoração que possa conduzir a separar o dia do Senhor. Mas aí perceba, eu vou separar quanto tempo? Só meia horinha? Então, por isso que eu falei, não coloquei que não há luz, coloquei que há pouca luz, né? Então existe essa dificuldade em nós. Então, assim, o dia regrado, separado pelo Senhor, é o dia de 24 horas para você separar, naturalmente a gente não faz isso. A gente pode até ter aquele anseio, né, o crente, né, vou orar, vou falar com o Senhor, mas ainda assim não é esse anseio de separar um dia, não está claro isso dentro da luz da natureza. Justamente, isso que eu ia falar, por a falta de conhecimento bíblico, né? Está adiantando a aula? Porque os judeus, eles tinham muitos preceitos sobre o dia do Senhor. Não podia costurar, não podia rasgar, não podia cortar, não podia andar. Esses são os fariseus, não os judeus. Não, mas na lei mesmo falava sobre... Sim, entendi o que você quer dizer. Não costurar, não cortar... muitas outras coisas. Você não podia escrever, era guardar, não podia acender fogo. E nós, muitos que, além de não ter a compreensão de o que é guardar, além de nós não termos esse desejo de guardar, muitas vezes nós não sabemos como guardar. O que é guardar? O que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer e o que eu... Sabe... Não que nós vá para o legalismo, né? A gente vai falar sobre isso. Esse é o problema. Falta conhecimento mesmo, né? Sim, mas vamos lá então. Primeira questão, segunda questão, que já conecta com essa primeira aí, é justamente essa questão do desconhecimento bíblico. A gente vai ler alguns textos que eles são bem conhecidos. Eu vou pedir para alguém abrir primeiro Oséias 4:6. Oséias 4:6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. É bem conhecido esse Oséias 4:6, né? Ele fala, o povo de Deus ele perece, né, por falta de conhecimento. Então, quando a gente tem um desconhecimento bíblico, automaticamente a gente perece. Hoje eu não vou falar aqui na lição, mas só para mencionar, um dos outros motivos para a gente lembrar do dia do Senhor é justamente porque existem muitos benefícios que a gente colhe desse dia. Se você não lembra, se você esquece, você não colhe desses benefícios. E o não colher desses benefícios implica em você passar por um monte de situações complicadas. Então perceba, quando a gente não conhece, tem um desconhecimento bíblico, a gente perece. Então a gente pena por falta de conhecimento. Outro texto, vamos para Neemias. Neemias 8, a gente vai ler o 8 e o 9. Neemias 8, o verso 8 e o verso 9.
leram o livro da lei de Deus, interpretando-o, explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este que é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Queridos, Neemias, o povo está voltando do cativeiro da Babilônia, eles estão reconstruindo a cidade ali de Jerusalém, reconstruindo os muros, e a vida espiritual está sendo reconstruída também. E Neemias, juntamente ali com os sacerdotes, eles começam a ler a lei do Senhor para o povo, justamente porque o povo tinha esquecido dessa lei. E ele fala ali que eles começam então a serem ensinados, começam a receber instrução. Então, perceba, eles voltam a reconstruir a comunidade, eles percebem que o povo não pode ficar sem conhecimento bíblico, eles precisam ser instruídos a respeito da lei do Senhor, da palavra do nosso Deus. Eu acho lindo esse texto porque fala que quando eles começam a instruir, todo mundo começa a chorar assim. Então eu imagino ali que o povo começa a ouvir a palavra do nosso Deus e tem realmente ali um quebrantamento da parte do Senhor no coração deles, então eles começam a se perceber, entender a pecaminosidade deles, a necessidade de Deus. Então o povo começa realmente a chorar. E aí até a liderança ele fala: não, gente, não é dia de ficar chorando assim, não, vamos lá, vamos nos alegrar, né? Dia do Senhor. Então perceba como existe uma preocupação em instruir e como a falta de conhecimento ela gera problema para o povo de Deus. E aí você vê que em vários momentos onde o povo de Deus a gente vê na palavra que o povo cai, né? Ele segue por um caminho errado, sempre essa volta, esse reavivamento na parte dele está relacionado ali com a palavra, com a instrução, com realmente conhecimento. E a gente precisa prezar por isso. E o último texto aqui, 2 Timóteo 3, o verso 16 e o verso 17, todo mundo conhece: toda escritura inspirada por Deus, né, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse texto de Timóteo, ele é interessante porque ele lembra pra gente que a escritura é inspirada por nosso Deus. E aonde não há escritura, aonde a escritura ela é negligenciada, aonde há ausência de ensino, vai ter esquecimento. Então a gente precisa prezar, valorizar a palavra do nosso Deus e estudar a palavra do nosso Deus. Então, por muitas vezes, a gente esquece do dia do Senhor porque a gente não foi ensinado sobre o dia do Senhor. Então não sei quantos de vocês pensam assim: poxa, talvez essa que pode ser talvez a primeira vez que você está ouvindo falar a respeito do domingo. Por quê? Porque muitas igrejas elas negligenciam o estudo, elas não falam a respeito desse assunto. Então ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser resgatado, a gente não pode deixar cair realmente no esquecimento, não pode haver uma falta de instrução bíblica a respeito disso. Ok, gente? Então, o remédio para o nosso esquecimento é conhecimento. Então, a gente precisa ser instruído, a gente precisa ser trabalhado para que a gente não caia no esquecimento. E por último, eu coloquei ali a questão da interferência dos nossos desejos. Alguém pode ler Romanos 7, verso 18 e o verso 19. Então, a interferência dos nossos desejos. Romanos 7, o verso 18 e o verso 19. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Qual que é a questão para a gente pensar aqui? O nosso coração ele é caído e a gente sempre vai desejar fazer aquilo que é contrário à vontade do nosso Deus. Então é interessante pensar que se você pensa no dia do Senhor, você não pensa em santidade, em santificação, você pensa em descanso. Então você volta os olhos para você mesmo e não para o Senhor. Então a tendência nossa é seguir realmente por um caminho de desprezo, porque o anseio nosso é satisfazer os nossos desejos. Abra aí Gálatas 5, verso 16 e verso 17.
Queridos, todo esse conteúdo depois eu vou mandar o arquivo aqui da aula para vocês, tá bom? Daí tem todos os textos lá. Gálatas 5, 16 e 17. Por isso vivam pelo Espírito, de modo que não satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito que é contra a carne. Eles estão um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É difícil para a gente, queridos, viver pelo Espírito. A gente tem a tendência a viver pela nossa carne. Então perceba, o que é mais gostoso fazer? Se acordar agora cedo para vir para a escola dominical ou ficar deitadinho lá na sua cama no cobertor, quentinho, domingo de manhã? Né? A tendência nossa é satisfazer o desejo do nosso coração. Né? Eu vou ter que levantar, vou ter que me arrumar, por que eu já não fico aqui de pijama? Acordei e vou assistir um Netflix deitadinho aqui na cama, né? Comer alguma coisinha. A tendência nossa é satisfazer o nosso desejo. Então a gente anseia mais pelo lazer do corpo do que pelo descanso da alma. E isso é triste. Tem um texto que a gente vai ler agora, eu fico encantado com o texto de Isaías, é o Isaías 58, é o verso 13 e o verso 14. Isaías 58, o verso 13 e o verso 14. É o final do capítulo 58. Isaías 58, 13 e 14. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honrar o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o bem e de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então receberá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você carvalhe nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Queridos, é lindo esse texto, e ele lembra pra gente assim que se você deixar de lado o desejo do seu coração, deixar de lado fazer aquilo que você bem quer e buscar realmente cumprir, guardar o dia do Senhor, ele fala ali que você vai encontrar prazer realmente nesse dia. Ele usa a expressão ali, né? Que você vai chamar esse dia de delícia, né? Vai ser algo honroso. Então, é algo que vai trazer realmente satisfação, vai trazer alegria para o nosso coração. Então, a partir do momento que a gente aprende a mortificar o nosso eu, entender que o dia não é para a gente, mas é do Senhor, a gente vai encontrar realmente alegria ali. Então perceba como que a gente tem a tendência a seguir os nossos anseios, os nossos desejos, e por causa disso a gente esquece do dia do Senhor. É interessante pensar que, assim como todo o restante da nossa vida, né, como culto, nós não prestamos do jeito que nós achamos que deve ser, mas do jeito que o Senhor ordena. O descanso também é assim, né? Nós não descansamos do jeito que nós achamos que deve ser, mas do jeito que o Senhor exige que façamos, né? E muitas vezes a nossa visão vai ser distorcida, vai ser errada, né? Pela nossa própria vontade, opinião. Sim. Eu coloquei algumas coisas aqui para a gente pensar. Se a carapuça serviu em mim também, tá, gente? Então, mas olha aqui. É comum ver famílias crentes planejando minuciosamente o almoço de domingo, o jogo da tarde, a soneca, mas chegamos atrasados, cansados e distraídos ao culto. O coração, ele escolhe o prazer que serve a si, e não o descanso que honra a Deus. Negligenciamos o dia do Senhor para satisfazer um desejo nosso. Não vou à escola dominical para dormir mais, não vou ao culto, pois amanhã pego cedo no trabalho, não vou à igreja porque tem parente em casa, etc. Então perceba, a tendência nossa é seguir o nosso coração, o nosso desejo. E infelizmente por causa disso a gente esquece do dia do Senhor. Por isso o mandamento ele começa falando, gente, lembra que é para você ter isso em mente, lembrando da palavra, porque em você não vai ter nada que te lembre disso. Lembre também porque tá ali, você precisa olhar para a Escritura, né? Lembrar do conhecimento bíblico que fala a respeito disso. E lembre porque se você não lembrar,
né, você vai seguir o desejo do seu coração, você vai seguir por um caminho conforme a sua vontade e não a vontade do nosso Deus. Então, queridos, todas essas três coisas, elas são motivos pelos quais nós precisamos lembrar desse mandamento, porque elas nos conduzem ao esquecimento. Então, a gente precisa primeiramente lembrar porque a gente é levado, a gente é propenso a esquecer. E aí a gente entra na segunda parte da aula, que é nós precisamos lembrar desse mandamento, porque além de você ser propenso a esquecer, você é levado a esquecer. E a gente não percebe isso e como que isso é pesado, queridos. Então eu coloquei, ele está bem pequenininho, mas para a gente pensar, ó, Satanás ele trabalha com diligência para apagar da mente dos homens a lembrança das coisas santas. Isso é uma frase que o Gerhard dos Voss, ele fala no comentário do Catecismo Maior sobre o dia do Senhor. Então o que acontece? Nós, queridos, por nós mesmos a gente já esquece. Só que não tem só o nós mesmos, tem a atuação de Satanás também. E ele vai fazer de tudo para fazer você esquecer do dia do Senhor. Eu coloquei basicamente duas coisas que ele faz ali para fazer a gente esquecer do dia do Senhor. Primeiro é a influência das heresias. Eu vou pedir para alguém, todos podem abrir, Romanos 3, o verso 31. Romanos 3, 31. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. O que acontece? Por que eu estou lendo esse texto aqui? Existe uma dificuldade muito grande em nosso coração em entender como que funciona a lei e a graça do nosso Deus. E por que eu falo isso? Geralmente algumas pessoas, elas têm a tendência a olhar para o dia do Senhor e falar assim, não, isso é lei, é Antigo Testamento, a gente está no Novo Testamento, a gente está vivendo no tempo da graça. Então como assim você quer que a gente viva no Antigo Testamento, viva no tempo da lei? E a gente não tem um entendimento claro sobre essa dinâmica bíblica entre lei e graça. Então esse texto de Romanos 3,31, ele lembra para a gente que a graça, queridos, ela não anula a lei. A lei, ela continua sendo válida. Vamos ler Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então o que acontece? Romanos 3,31, ele lembra pra gente que a graça ela não anula a lei. Mas Gálatas 2,16, ele lembra a gente que a lei ela não salva o homem. Então se a lei não salva, então vamos abandonar a lei? Não, a graça não anula a lei, como fala Romanos 3,31. Então a gente precisa ter um equilíbrio e um entendimento claro entre o que é lei e o que é graça. A tendência nossa como ser humano é sempre ir para os extremos. A gente tem uma grande dificuldade de ter equilíbrio nas coisas. E o que acontece? Quando a gente fala sobre lei e graça, se a gente vai para os extremos, a gente cai em duas grandes heresias. Uma delas, que eu vou mencionar aqui, eu não coloquei o nome ali, eu esqueci de colocar. Mas uma delas é o antinomianismo. Então, o que é o antinomianismo? Você talvez não saiba um nome, mas você já viu falar a respeito disso. O antinomianismo é aquela ideia assim, ó, não estamos debaixo da lei. E se eu não estou debaixo da lei, eu não preciso obedecer. Então, o antinomianismo, ele vai para o extremo que, ó, tudo é graça e nada é lei. Só que qual que é o problema de que, parece até bonito falar assim, nossa, é só graça, é só graça. Só que perceba, quando a gente vai para um caminho de muita graça, a gente cai lá no erro do povo de Juízes, que cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. Por quê? Porque meu Deus, ele me trata com graça. Então é aquela ideia assim de que, olha, deixa os homossexuais do jeito que eles estão, porque... Nossa, eu tô gravando isso. Deixa eles do jeito que eles estão, por quê? Porque
Até perdi o rumo da conversa aqui. Porque Deus vai salvar todo mundo no final. Nosso Deus é amor. Ele é gracioso. Então perceba, a gente vai para um discurso onde a gente esquece totalmente a lei do nosso Deus, porque a gente se apoia somente na graça. Então aquela ideia assim, não, Deus perdoa no final. Aí com isso, o que a gente faz? Não tem problema eu não guardar tal dia, não tem problema eu não fazer tal coisa, porque nosso Deus é tão gracioso, né? Ele vai entender. Então perceba, não estou dizendo que Deus não é gracioso, mas é um entendimento e uma aplicação errada a respeito do que é a graça. Então a gente vai para um extremismo de graça. Ia falar aqui? Ia falar aí? Essa questão desse extremismo, né? De cumprir totalmente a lei ou estar nessa hipergraça, né? Como falam. Eu acho que é uma questão, não é o fazer, mas é o ser. Pera aí, você está me adiantando. Deixa eu falar a outra parte então. Aguenta aí. Tá. Queridos, segura aí, Edson. O antinomianismo, então, ele é esse extremo que ele leva a gente para a graça. Muita graça, não existe graça sem lei. Então perceba, o Novo Testamento ele está recheado de lei, queridos. Vamos lembrar aí, por exemplo, a última série expositiva nossa em Efésios. Está todo momento Deus falando, não faça isso, não faça aquilo, não cometa tal pecado. Então lei não é só no Antigo Testamento, a lei está presente em toda a Escritura. E de igual forma a graça também está presente em toda a Escritura. Graça não tem graça só no Novo Testamento, a graça está no Antigo Testamento também. A gente está estudando Ruth agora, a gente está vendo que é um livro extremamente gracioso. A gente está vendo torcer o livro, ele jorra graça, de tanto que o livro fala a respeito de graça. Então não existe esse negócio assim de leia só Antigo Testamento e graça é Novo Testamento. Então o antinomianismo, ele leva a gente para um mundo só de graça. E ele é equivocado. O oposto dele é o neonomismo, que é a ideia de que tem muita lei e pouca graça. Aonde tem muita lei, o que acontece? Qual que é o resultado de muita lei? Legalismo e obra morta. Legalismo, moralismo. Então você vai lá, por exemplo, para os fariseus. O que os fariseus faziam? Lei, lei, lei. Criavam lei sobre lei. Aonde a gente tem muita lei, surge o legalismo, surge o moralismo. E junto com o legalismo, junto com o moralismo, vem o fardo da culpa, porque você nunca consegue seguir a lei. Então perceba, para muitas pessoas o guardar o domingo ele é pesado, porque você encara o domingo apenas como lei, você não consegue enxergar graça nele. E aí o domingo ele vai se tornar um fardo, ele não vai ser uma delícia. Então ele é uma lei, só que se você não aprende a guardar ela realmente ali como ela deve ser guardada, e você só trata como lei, vai ser fardo. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. O texto que a gente leu de Isaías, ele ordena o povo a guardar a lei do Senhor, mas ele fala a respeito de ser um dia assim que a gente vai encontrar delícia, um dia onde a gente vai se alegrar. Então o texto ali de Isaías é o perfeito equilíbrio, né? Então a gente não pode ir nem para o antinomianismo e nem para o neonomismo, né? Nem muita graça e nem muita lei. A gente é chamado não para ficar nos extremos, a gente tem que ter um equilíbrio. Dá para se dizer que as duas posições, elas rejeitam Cristo, de certa forma? Sim, são heresias. Por isso que eu coloquei ali, influência de heresias. E quando a gente olha até o... Não vou saber pronunciar, não sei se é Bonhoeffer, mas ele fala da graça barata, né? No livro dele, e que essa ideia fala de perdão sem arrependimento, né? De graça sem obediência, né? De fé sem discipulado. Então é bem interessante que a gente vê realmente a ausência de Cristo ali, né? O sacrifício de Cristo torna-se inválido. E aí quando você vai para o legalismo também não precisa de Cristo, porque através da sua obediência parece que você vai conquistar aquilo. A questão que eu falei não é o fazer, mas o ser. Quem nós somos? Somos cristãos. Quem nós amamos? Amamos a Deus. Em que nós cremos? Cremos nas Escrituras. E onde nós estamos? Estamos em Cristo? Se nós estamos em Cristo, nós vamos fazer aquilo que Cristo ama, aquilo que Cristo nos ensinou a fazer. Então, se nós somos cristãos e estamos em Cristo, tudo que nós fazemos pela graça. E se nós não estamos em Cristo, não importa o que nós fazer,
vai ser obra morta, legalismo. Então a questão é ser cristão, amar a Deus, crer nas Escrituras e estar enraizado em Cristo. Eu concordo com você. Fluem daí. Só que a gente tem tendência a distorcer até isso. Qual que é o problema do legalismo? O legalista, ele acha que ele está em Cristo. Ele acha que, eu sou cristão e eu estou fazendo todas essas coisas. Então, vamos falar assim, é mais fundo esse buraco aí. Tem muito mais problema para ser tratado. O que é importante a gente entender? Aqui eu vejo assim, uma bênção maravilhosa, que é o fato da espinha dorsal da nossa igreja ser a teologia da aliança. Por quê? A teologia da aliança, queridos, ela é o perfeito equilíbrio entre lei e graça. Ela trabalha uma dinâmica muito bíblica e muito equilibrada entre o que é lei e o que é graça. Então ela não vai nem para um extremo, ela não vai nem para o outro extremo. Ela traz justamente esse equilíbrio, porque ela entende os aspectos que tem que ter continuidade, os aspectos que tem que ter descontinuidade no Antigo Testamento. Ela trabalha tudo ali entendendo que, olha, a gente precisa da lei, porque é ela que vai revelar pra gente o pecado, e aí entra a graça para tratar realmente o nosso coração. Então as duas coisas, elas têm que caminhar junto. A gente carece da lei, porque sem a lei a gente não vai saber o que é pecado. Sem a lei você não vai saber que você tem que lembrar que guardar o dia do Senhor e falar: Senhor, tô pecando, não tô guardando o seu dia. E aí vem Deus com graça trabalhar o nosso coração para falar: vamos lá, eu vou te moldar para que você aprenda a servir com dedicação. Então a gente tem que tomar cuidado com esses extremos. Então, olha, a tendência nossa é sempre ir por um para o outro, e daí surge aquelas frases lá, por exemplo, não é o dia que importa, é o coração. Eu adoro a Deus em qualquer lugar. Eu não preciso estar na igreja todo domingo. Então essas frases, aquela ideia assim, tem muita graça, né? E aí, às vezes a gente também traz muito fardo, né? Não, tem que ser assim, assim, assim o domingo, tem que ser regradinho e tal. Saiu uma coisinha ali, não, já vamos rasgar as vestes porque está tudo errado. Então a gente tem essas dificuldades que a gente precisa trabalhar. Então isso mostra o quanto a gente precisa crescer e o quanto nós somos influenciados. E antinomianismo, neonomismo, queridos, são heresias que entram facilmente dentro da igreja. Diabo não vai chegar aqui, né, parecendo o capeta para assustar todo mundo. Heresia, queridos, entra sutilmente, entra no conta-gotas. E por quê? Porque é muito mais fácil se infiltrar, é muito mais fácil denegrir todas as coisas. Então, por isso que eu falei, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente é levado a esquecer, porque o Satanás ele vai atuar com essas heresias e vai semear ideias na nossa cabeça para a gente ou ir por um caminho de legalismo, né, moralismo, ou ir por um caminho de muita graça e negligenciar um monte de outras coisas ali. Então a gente tem que ficar ciente, ficar esperto com relação a isso, ok? Coloquei só esses exemplos, pode ter outras heresias também, queridos. Vamos lá, daí a segunda coisa para a gente pensar, além de Satanás ele fazer a gente esquecer, influenciando com heresias, ele vai tentar a gente. Então a gente vai passar por tentação com relação ao dia do Senhor para a gente esquecer esse dia. Então vamos lá, abra Mateus 13, verso 22. Acharam em Mateus 13, 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das tristezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Enquanto... Só 22. Esse texto aí é a parábola do semeador, né? E a semente ele fala a respeito do evangelho. E é interessante que ele coloca ali que algumas sementes elas vão acabar não germinando justamente porque elas se sufocam ali. E aí ele coloca ali as preocupações do dia a dia, né? Várias e várias coisas que a gente tem para fazer. Então a gente lida com toda essa questão. Vamos ler também Efésios 6, 11 e 12. Esse vocês já conhecem, já se lembram bem. Efésios 6, 11 e 12.
Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. A gente terminou a série expositiva ali em Efésios, a gente viu, né, que a gente está envolvido numa guerra espiritual e Satanás ele vai estar todo o tempo atacando a gente precisa se preparar para lidar com tudo isso. E um último texto aqui, 1 Pedro 5:8. Primeira Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Então, por que a gente está lendo todos esses textos? É para a gente lembrar, meus irmãos, que a gente está realmente numa briga espiritual, que nós vamos ser tentados. E o que acontece? Satanás, meus irmãos, ele vai usar um monte de distração e vão ser distrações sutis para atrapalhar a gente, para roubar o foco nosso do dia do Senhor. Então, aquele momento ali de preguiça, aquele momento lá nosso de entretenimento, às vezes de outros compromissos, eles vão ser ferramentas na mão de Satanás para atrapalhar a gente a aguardar o dia do Senhor, além de outras situações. Então, entenda, queridos, o diabo não precisa destruir a sua fé. Ele só precisa diluir o seu zelo. Já está tudo certo para ele. Então a gente acha que Satanás vai me arrancar, vai arrastar para fora da igreja. Então não, né? Ele só diluir o seu zelo ali já desanda muito a sua vida cristã. Não sei se eu vou adiantar ou se eu estiver adiantando com a pergunta que você me realiza. Olhando para esses dois pontos, né? A questão ali de tentações, né? A gente viu que o mundo, Satanás, o nosso próprio coração tem essa tendência, né, de não querer guardar o dia do Senhor, nós precisamos lutar contra isso. Por outro lado, tem as influências das heresias e do quanto eu acho que a dificuldade maior pode ser do legalismo, quando a gente quer obedecer, né, e acaba trazendo isso de forma errada. Então, como que a gente faz para você talvez trazer de forma mais prática, assim, essa questão de... porque muitas vezes quando a gente vai tentar guardar, a gente vai ser chamado de legalista por estar obedecendo a Deus, né? Então, como que a gente pode talvez entender de forma mais prática isso? Próximos domingos. Próximos domingos, queridos. Hoje, até na hora que o Ed estava comentando, eu falei que o problema é muito mais profundo, só que a ideia hoje a gente não vai aprofundar em tudo isso. As próximas aulas a gente vai entrar com mais detalhes nessas questões. Então hoje é só para a gente fazer uma introdução e a gente pensar sobre o porquê que a gente tem que lembrar. E lembrando que eu falei que eu só estou mencionando 2 motivos pelos quais a gente tem que lembrar. Tem outros 2 ainda. Então é muito mais profundo. Ia falar? Eu ia falar, mas agora eu estou com medo. Tem mais 2 motivos que você vai apresentar ainda hoje ou não? O que é? Mais 2 motivos do... Não, hoje não. Só não sei nem se no próximo domingo, nas próximas aulas. Talvez eu adiante esse reporte, se eu adiantar. Um ponto que eu acho muito interessante do motivo de lembrarmos é porque lembrar do dia do Senhor, lembrar do nosso propósito. Tá adiantando. Mas você explica. Mas vamos lá, queridos. Só para a gente fechar essa parte aqui dessa questão da tentação, é interessante pensar o quão sujeito nós somos a todo e qualquer tipo de distração. Então a gente já começa ali com aquela distraçãozinha ali que a gente fica ali rodando o celular, série, rede social. Então às vezes a gente, o domingo não é dia do Senhor, domingo é dia, imagina, é dia de eu ir no shopping, é dia de eu jogar, é dia de eu pedir delivery, é dia de eu fazer tal e tal coisa. Então a gente vive numa cultura de consumo em muitos sentidos e tudo, queridos, é voltado para o nosso eu. Então sempre vai ter tentação que vai puxar a gente, aí entra naquela questão lá dos nossos desejos, né? Você tem um desejo, Satanás vai chegar assim, aqui ó, tá aqui na mão, só pegar. Então, ele vai ser realmente esperto ali para, de forma sutil, atrapalhar a gente nessa prática ali. Tem uma citação do
Não é essa? Deixa eu ver se é essa. A primeira que eu não coloquei, mas o Kevin DeYoung, ele fala lá no livro dos 10 Mandamentos. Né? Não é os 10 Mandamentos, é outro livro, queridos. Depois eu passo o livro lá. Ele fala assim: o diabo não precisa fazer você odiar a igreja, basta fazê-lo amar outras coisas um pouco mais. Então só isso. Né? Então ele é sutil, ele sabe como vai trabalhar. E aí tem uma citação que é gigantesca aqui, e é só uma parte da citação, mas é do Gerhardus Voss, no finalzinho, a última parte do comentário dele ali do Catecismo Maior. Ele fala assim: Satanás sabe que se puder destruir o sábado, a pregação do evangelho e as ordenanças do culto divino serão negligenciadas. Se a pregação do evangelho e as ordenanças do culto divino forem negligenciadas, então o reino de Deus não pode prosperar. Se o reino de Deus não pode prosperar, então o reino de Satanás não sofrerá sua interferência. Se o reino de Satanás não sofrer sua interferência, então Satanás terá caminho livre para realizar os seus propósitos malignos no mundo. Vemos assim que o sábado, longe de ser um mandamento arbitrário e irracional de Deus, é calculado para realizar um grande propósito e forma um verdadeiro baluarte contra o reino de Satanás e os dilúvios de iniquidade. Então perceba, queridos, o dia do Senhor é o dia onde a gente vai se dedicar ao culto, é o dia onde a gente vai se dedicar à pregação do Evangelho. E se Satanás ele consegue minar isso, elimina a pregação, elimina ali realmente não é elimina, ele mina, né, a pregação, né, do Evangelho, as ordenanças do culto, e tudo isso tem uma interferência muito grande, queridos, na vida cristã. Então nós precisamos entender que no que diz respeito à nossa vida, eu falei isso lá em Efésios e a gente esquece disso, a gente vai ser constantemente atacado, e vai ser atacado nos mínimos detalhes. Hoje eu não vou falar os outros detalhes sobre o dia do Senhor, mas eu falei que ele traz muitos benefícios. Se o dia do Senhor não é vivido como se deve, você não colhe benefícios. E isso é o que o Satanás mais quer. Então ele destrói aquilo que a gente tem de grandioso na nossa caminhada com Deus. Então a gente vai sofrer essa tentação justamente para que atrapalhe toda essa questão. Então quando a gente fala a respeito ali da ação, né, de somos levados a esquecer, Satanás ele ou vai usar influência de heresia, ou ele vai colocar tentação bem práticas ali na nossa vida para que a gente possa realmente esquecer desse dia. Então essas duas coisas que eu coloquei aqui hoje, elas são motivos pelos quais a gente tem que se lembrar do dia do Senhor. Primeiro, porque a gente é propenso a esquecer, e segundo, porque a gente é levado a esquecer. Então guarda essas duas coisas. Eu vou mandar depois esse material lá para vocês se aprofundarem. E aí eu quero fechar aqui a nossa aula colocando algumas questões para a gente pensar. Queridos, quando Deus, né, ele diz para a gente: lembra-te do dia de sábado, ele não está apenas pedindo para você assim, exercita aí a sua memória, né, começa a tomar umas vitaminas para a cabeça sua ficar melhor, para funcionar melhor. Não é isso que o nosso Deus está falando. Ele está chamando a gente para a gente valorizar o que o mundo ignora. Então lembra que a gente começou a aula falando como que o povo de Deus tratava o dia do Senhor? Né? Eles viam com extrema importância. A gente não é povo do Senhor também? Então o chamado do Senhor é para a gente valorizar esse dia, não é para a gente ignorar ele ou seguir de tal forma a ser conduzido, né, pelo inimigo das nossas almas para que ele seja apagado da nossa memória. Então a gente tem que pensar o seguinte: não coloquei ali, mas lembrar, meus irmãos, é forma de honrar a Deus. Então, quando a gente lembra, a gente está falando assim, olha, o dia do Senhor ele tem um peso, ele tem um significado. É você declarar assim, este dia pertence a Deus, ele é digno do meu tempo, do meu descanso, da minha adoração. Então, pensando nisso, queridos, dia do Senhor, eu coloquei ali, ele é lembrar é amar, mas ele é dia de resistência espiritual também, né? É quando você está lutando para guardar o dia do Senhor, você está em luta espiritual ali para não ceder realmente ao seu eu e não cair nos erros ali de Satanás. Então a gente tem um mundo que ele adora trabalho, lazer, consumo, não adora o Criador. E você é chamado para adorar o Criador. Então você tem que lembrar constantemente disso. Então é combate espiritual, é resistência
E para isso tudo a gente precisa estar preparado, estar envolvido, estar desejoso realmente de seguir o dia do Senhor. Então, né, terminei ele colocando, lembrar, portanto, é amar, é resistir, é adorar. Então, é um mandamento que chama a gente a honrar a Deus, a fazer aquilo realmente que glorifica o nome dele. Então, a gente vai continuar estudando sobre esse dia do Senhor, né? Nos próximos domingos a gente vai aprofundar ainda mais, mas que hoje fique na sua mente aí essa lembrança, né, de que esse dia ele precisa ser por você valorizado e é um dia que você precisa realmente resistir. Então eu já comecei com essa aula justamente para lembrar você que não vai ser fácil. Né? Se já não era fácil antes, agora que você está recebendo informação, agora a luta pesa mais ainda, né? Agora a coxa aperta mais ali. Mas é para você resistir. Então é para você lembrar justamente a respeito disso. Eu vou mandar depois para os irmãos lá o material, aí tem várias referências de materiais que vocês podem se aprofundar. Então, para começar, né, o Catecismo Maior ali da pergunta 115 até a 121, ele aprofunda muito a respeito do dia do Senhor. Se você tiver o Catecismo comentado, tem o que eu estou usando, que é o comentado pelo Gerhard dos Voss, é excelente. O livro do Kevin DeYoung, que eu falei para os irmãos sobre os 10 mandamentos, tem um capítulo específico sobre o dia do Senhor. Aí tem um livro do Joseph Piper, que se chama O Dia do Senhor, livro excelente, também fica a recomendação. E aí tem 2 artigos em inglês, um do Thomas Watson e um do John Murray, que daí eu vou mandar lá certinho para os irmãos poderem se aprofundar também, caso queiram pegar esse conteúdo. Então, queridos, é isso, que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, né, e que essa jornada de estudo aí sobre o dia do Senhor venha realmente enriquecer a nossa caminhada cristã. Então, estamos encerrados aí na nossa aula dessa manhã.